Amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção, este canal de bênção para a sua vida. Por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, permaneça nesse vídeo para que você possa compreender qual é a boa vontade de Deus para a sua vida. A fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Você está na série Fraquezas Humanas. Já falamos do primeiro capítulo, segundo, terceiro, agora estamos no capítulo 4, que fala do livro de Números. Sim, e o livro de Números fala que devemos reconhecer os nossos erros. Vamos para o livro de Números. Sim, queridos amados irmãos, para que possamos compreender qual é a boa vontade de Deus. Números capítulo 5, versículo 5 diz assim a palavra de Deus. E o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas, quando um homem ou uma mulher pecar contra o seu próximo, transgredindo os mandamentos do Senhor, tornando-se assim culpado, confessará o pecado que houve cometido e fará plena restituição pela sua culpa, e ainda acrescentará 1/5 a esta restituição, e o dará àquele contra quem houve pecado. Veja, ouça que no capítulo 5, versículo 5 e 6 de Número, fala a respeito da necessidade de nós reconhecermos os nossos erros. Devemos praticar o mandamento de Jesus. Veja, ouça o que diz em Números 9, versículo 13, queridos irmãos. Se alguém estiver puro e não estiver em viagem, e não celebrar a Páscoa, será eliminado do seu povo, pois não ofereceu oferta ao Senhor no tempo determinado. Este homem sofrerá por causa do seu pecado. Aqui fala da necessidade de nós que estamos na casa, nós que somos servos do Deus Altíssimo, devemos reconhecer as necessidades da obra, a necessidade do praticar os mandamentos que a obra nos necessita e assim nos orienta, que é o mandamento de Cristo. Por isso devemos praticar o mandamento de Cristo. E isso é bênção para a nossa vida. No capítulo 11 desse mesmo livro, que é Números, possamos entender a vontade, queridos irmãos, de Deus para a nossa vida. No versículo 31 do capítulo 11, diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. Porque até hoje os homens continuam os mesmos erros. Os homens do passado e o de hoje continuam com os mesmos erros. Então diz assim a palavra, então soprou do mar um vento da parte do Senhor e trouxe cordonizes, as quais deixou cair perto do acampamento, numa distância de cerca de um dia de caminhada, de todos o Israel em volta do acampamento, acumulando-se cerca de 2 côvados sobre o chão. Aí a palavra de Deus, que é viva e eficaz, por isso aquele lugar foi chamado Kibrote Toavar, pois ali enterraram o povo que havia sido o que tinha sido dominado pelo desejo de comida. Aqui dá um exemplo do erro que é os homens do passado para os homens de hoje. Deus fez chover, diz a palavra aqui no versículo 31, Deus fez chover, ou seja, Deus fez um vento forte, soprou um vento, e trouxe cordonizes, trouxe alimento, comida para o acampamento dos israelitas. Mas prosseguindo a leitura no versículo 34, diz que o povo, irmão, o povo pegou além do necessário, o tal da gula, o tal do erro, o tal do olho gordo. E aí elas ficaram podres ao ponto de os homens enterrarem ali o povo que havia sido dominado pelo desejo. E os homens pagaram com a vida o desejo da gula, o desejo do pecado, da desobediência
da voz de Deus. Então a mesma coisa houve no dia de hoje. Porém, hoje Deus os entregou às suas vontades. Deus entregou os homens às suas paixões. Assim no passado, assim é no dia de hoje. Muito entre nós está enfermos, seus filhos estão com muitas doenças, pois deixamos de falar de Deus, deixamos de falar de Jesus, deixamos de falar das coisas de Deus para falar, pois, de coisas humanas. Pois Deus é conosco, pois sem Jesus nada podemos fazer. E quando nós pregamos Jesus, falamos de Jesus, nós estamos falando contra a gula, contra os desejos da carne. Aqui no capítulo 11, versículo 31, 32, 34, fala que os homens desejaram a gula, os homens desejaram a arrogância, desejaram o pecado. Aqui nós chegamos para o outro capítulo, pulamos para o capítulo 12. Pulamos para o capítulo 12. O que diz o capítulo 12 no versículo 1? Vamos lá. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope. Ouça bem com atenção esses versículos. Veja. E disseram: por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Olha que complicado. Olha que situação. Os homens que tinham Moisés, o homem que falava diretamente com Deus, o homem que era amigo de Deus, e de repente o homem que ouvia a voz de Deus, mandava-se e falava, tudo que ele falava acontecia. O homem que falou para o mar se abriu, o mar se abriu. O homem que tocou na rocha, a rocha veio a surgir água. O homem que levantava a mão para o céu e o povo prevalecia nas vitórias. Agora os homens estão querendo tomar o lugar de Moisés. Os homens, as mulheres, o povo em si querendo tomar o lugar de Moisés. Dizendo, será que Deus só fala por Moisés, não fala por nós? E nos dias de hoje não é diferente, irmão. Deus fala através de Jesus. Nos dias de hoje Deus fala através de Jesus. Mas muitos seres humanos não querem isso. Muitos seres humanos acham que Deus fala através dele. Através da imagem, através da idolatria, através do dinheiro, através da gula. E nos dias de hoje Deus fala através do seu Filho. E veja o que aconteceu a respeito disso. Diz assim a palavra: assim a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que estava leprosa. Veja que hoje, queridos irmãos, quando nós deixamos de falar que Deus fala através de Jesus, que Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens, quando nós paramos de falar que Jesus abriu os braços numa cruz, ficamos com lepras. Quando nós negamos a cruz de Cristo, negamos a mensagem de Cristo, que Cristo é o mediador entre nós e os homens, entre nós homens e Deus, aí tornamos-se inúteis, leprosos. E quantos leprosos não há neste mundo porque quer tomar o lugar de Jesus? Jesus foi aquele que abriu os braços numa cruz. Você tem que entender isso. E prosseguindo na leitura desta série, a falta de fé é tanta que o povo começaram a perturbar Moisés. Porque isso é falta de fé, é falta de entendimento, é falta de conhecimento, é falta de amor, principalmente falta de fé. Porque se eu não confio e não acredito que Deus está falando através da palavra, se eu não acredito que Deus está falando através de Jesus, o seu Filho, isso é um erro, isso é uma fraqueza. Veja o que diz no capítulo 13, que maravilha. No capítulo 13,
versículo 32, que a palavra de Deus é viva e eficaz, aleluias, glórias a Deus. Veja aí o que diz. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que havia sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes. E todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os Nefites, pois os descendentes de Anak procedem dos Nefins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e também aos olhos dele. Veja, queridos irmãos, que os homens já começaram a mostrar a sua fraqueza, porque os olhos do homem é a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em maldade. Aqui os homens que foram espiar a terra já viram que na terra havia homens guerreiros, numerosos homens guerreiros, e que eles dominavam a terra, e que a terra comia, a terra fazia aqueles homens de escravos, pois plantava, colhia, colhia e plantava, vivia conforme lá em Gênesis diz, do seu suor comereis. Porém, aqui, irmãos, os homens que foram ver a terra já ficaram amedrontosos, com medo. Sim, queridos, com medo, porque assim é os homens em suas falhas. No capítulo 14 dá a mesma explicação para nós, porque nós, seres humanos, somos falhos e deixamos os nossos olhos converter a nossa mente, deixamos o visual, o físico converter o nosso coração. E uma vez que nós colocamos algo que vemos no coração, nós corrompemos o nosso coração. E aí, cumpre-se a palavra, o coração é terrivelmente enganador. Porque nós vemos com os olhos e deixamos penetrar no coração aquilo que vemos. Por isso que os homens, aqui em Números 13, versículo 32 e o 33 fala a respeito do que os homens viram e temeram nas suas fraquezas. Então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os israelitas murmuraram, olha só, e todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhe disse, seria melhor se tivermos morridos na terra do Egito. Seria melhor se tivermos morrido neste deserto. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada. Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E dizia uns aos outros, escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Ouça isso, irmão. No capítulo 14, do versículo 1 ao 4, dá um exemplo do que é a fraqueza humana. Os homens chegaram diante de uma terra e viram lá homens guerreiros, viram lá inúmeros homens. Porém a terra era agradável, porque os homens plantavam e a terra dava daquilo que os homens plantavam. Por isso que a terra consumia os homens, consumia com seus trabalhos. E o povo israelita desejou voltar para a escravidão, em vez de enfrentar a situação. Desejou voltar para as garras de Faraó, para as garras do inimigo, em vez de enfrentar a situação. Hoje não é diferente. O povo do dia de hoje prefere, irmãos, voltar para as transgressões, para o pecado, de que vencer e prevalecer diante da verdade. Sim, queridos, não seria mais fácil confessarmos um pecado de que cometermos outro pecado? Sim, querido, o mais fácil seria confessar um pecado em vez de cometer outro pecado. Assim o povo de Israel, o povo aqui, essa nação na época de Moisés, tinha esses erros. A falta de fé, a falta de fé em Deus.
para Deus ser o seu Senhor. No capítulo 15 dessa série aqui do livro de Números, no versículo 32, veja o que está escrito. Estando o israelita no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que achavam apanhando lenha, levando-no a Moisés e Arão e a toda a comunidade, e mantiveram preso, pois ainda não havia declarado o que se devia fazer com ele. Veja, ouça, irmão, sempre haverá um para te condenar diante da lei. E se for achado você em falta, aí já era. Lembra que o que fazer a plena luz, a escuridão será proclamada diante da luz? Sempre haverá um para te condenar. Sempre haverá um para apontar o dedo para você. Aqui, irmãos, o homem estava pegando lenha no dia de sábado. E aqueles homens que viram aquele homem pegando lenha também estavam em erro. Por quê? Porque foi até o campo. E não haveria necessidade de ir ao teu campo, porque era determinação daquela época. Hoje também é a mesma coisa, irmãos. Hoje não é diferente. Sempre há um de olho em você, procurando as suas fraquezas, procurando os seus erros, para te condenar, não para te ajudar, mas para te condenar. No capítulo 16 do livro de Números, a qual nós estamos fazendo a leitura, diz a palavra de Deus assim: levantando-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, líderes da comunidade, chamados à assembleia, homens de renomes. Presta atenção. E, ajuntando-se contra Moisés e Arão, disseram-lhe: já é demais. Olha o que diz: já é demais. Toda a comunidade é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, então, vos elevais acima da assembleia do Senhor? Veja que o povo, outra vez, mostrando a sua fraqueza. O povo, outra vez, demonstrando os seus erros, os seus pecados e as suas fraquezas. Porque o povo tinha o que comer, o povo estava recebendo de Deus as suas bênçãos, mas, porém, não estava aceitando simplesmente Moisés como profeta, Arão como profeta. Veja que o povo, queridos irmãos, sempre tem essas falhas. No dia de hoje é assim. Porém, a palavra de Deus diz lá em 1 João: provai os homens para ver se eles procedem de Deus. Provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Esses homens aqui, no livro de Números, eles provaram Moisés e viram que Deus era com Moisés. Mesmo assim, eles pecaram contra Moisés. Esses homens, eles julgaram a Arão e viram que Deus era com Arão, falava com Arão. Mas mesmo assim, sabendo da verdade, ainda perseguiram Arão, ao ponto de querer matá-los. Sim, queridos irmãos, porque os homens são falhos. Na vida, irmãos, você tem que ficar em vigilância. Nem todo o que é e parece ser é. Não tem um velho ditado que diz que nem tudo que brilha é ouro? E nem tudo que parece que é. Por isso que aqui no livro de Números, onde os homens perseguiram Moisés, os próprios amigos perseguiram Moisés. Por isso que diz que os inimigos vêm da própria casa. Queridos amados irmãos, essa série é maravilhosa. Você tem que ficar nessa série. Você tem que assistir essa série porque ela é maravilhosa. Veja o que diz prosseguindo aqui no Números, no capítulo 20, veja o que diz aí a palavra de Deus no capítulo 20, versículo 10. Vamos ler o que está escrito, porque assim, as pessoas são usadas pelo mal para tirar a sua paz com Deus. Se você vacilar, já era.
O povo sempre irá perturbar você, porque sempre perturbaram Moisés. Como diz Jesus, perseguiram os profetas antes de mim, irão perseguir vocês. Isso é uma realidade, isto é uma verdade. Moisés e Arão reuniram-se à assembleia diante da rocha, e Moisés lhe disse: rebeldes, ouve agora, será que vamos tirar água desta rocha para vós? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e saiu água, e a comunidade e os seus animais beberam. E o Senhor disse a Moisés e Arão: não farei esta comunidade entrar na terra que lhe dei, porque não acreditaste em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Veja, irmão, veja que a falta de fé. Porque o povo perseguiu Moisés. Os seus amigos, os amigos de Moisés perseguiram Moisés. Os amigos de Arão perseguiram Arão. Perseguiram para num só objetivo. Tudo que o mal queria era tirar a fé de Moisés. Tudo que o mal desejava era tirar a fé de Arão. Porque o mal veio matar, roubar e destruir. E aqui dá um exemplo que o mal sem pressa. Ele foi sem pressa, ele foi comendo pelas beiradas. E o mal foi ao ponto de fazer Moisés pecar diante de Deus, desobedecendo, batendo na rocha 2 vezes, desacreditando que Deus poderia fazer que a rocha viesse a dar água. E a rocha é Jesus. Então possamos observar e não agredir Jesus. Possamos observar e não pecar contra Jesus. Não blasfemar contra Jesus, que é a rocha, para que possamos entrar na Nova Jerusalém, para que possamos alcançar. E nós devemos observar as fraquezas dos homens, para que nós não possamos fazer o mesmo, para que não façamos o mesmo. Isso é, irmão, isso é uma fraqueza humana. Agora, se você prestar bem atenção no capítulo 21, glórias a Deus nas alturas, no capítulo 21, queridos amados irmãos, tem uma história que diz muito a respeito de nós. Todos os olhavam para a serpente. Todos olhavam para uma serpente e o veneno saía dos seus corpos. Sim, queridos, todos olhavam para a serpente, os venenos saíam dos seus corpos. Nos dias de hoje é dado a nós Cristo, a saber, Jesus, e nós não olhamos para Ele, queridos. Como seremos salvos se a salvação só vem através de Jesus? Então, assim como ocorreu no tempo passado, vamos lá para a palavra, 21, do versículo 4, diz assim: ó, Então partiram do norte, ó Belo, pelo caminho que havia ao mar vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Veja, ouça o que diz a palavra de Deus. E queixou-se de Deus e de Moisés, porque nos fizesse sair do Egito para morrermos no deserto, pois aqui não há pão nem água, e estamos enjoados desse pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpente venenosa que começaram a morder as pessoas, e morreram muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos, porque nós queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste. E acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará a sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que, quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze
e sua vida era preservada. Veja, ouça que Deus não tirou a serpente por causa dos erros dos homens. Deus permaneceu fiel nas suas palavras. Deus deixou ali que Moisés fizesse uma serpente de bronze, erguesse ela, para que todos que olhassem para aquela serpente viessem a temer e ver os seus erros, os seus pecados. Quando os homens olhavam para a serpente, ele lembrava em seu coração que eles foram arrogantes, que eles foram murmuradores, que eles foram errantes, que eles foram falhos, ao ponto de reconhecer os seus erros e os seus pecados diante de Deus. E quando olhava para a serpente, ao reconhecer os seus erros, o veneno da cobra, da serpente, saía dos seus corpos. Porém, muitos daqueles que olhavam para a serpente, tornando-se o seu coração duro conforme o coração do faraó, conforme o coração dos pecadores que na sua arrogância permanecem com o coração duro, com certeza morreram. Assim é Cristo em nossa vida. Cristo foi levantado na cruz. Se nós olharmos para Cristo e reconhecer que Cristo veio na terra como homem e se esvaziou e se entregou por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, com certeza seremos perdoados. E os venenos dessa vida que nos circula em nosso sangue, que está no nosso coração, que está na nossa mente, nos nossos atos, no nosso levantar e no nosso pensar, no nosso agir, no nosso dormir, no nosso acordar, em todo o tempo da nossa vida, todos os venenos que estão sobre nós serão arrancados, sim, de nossas vidas. Sim, queridos, se nós olharmos para Cristo e reconhecer que Ele é o Filho de Deus que tira de nós o veneno do pecado. Sim, queridos, devemos reconhecer. Não seja fraco, seja forte, reconheça os seus pecados diante de Deus. Agora, se nós observarmos a necessidade, uma palavra de Deus para a nossa vida, se nós reconhecemos que Deus fala conosco, que Deus deixou a sua palavra. Sim, porque a palavra de Deus diz uma história muito interessante. Lá no versículo 32, no capítulo 22, no capítulo 22, do versículo 30, vamos ver o que está escrito aqui, uma história muito legal. Por isso que temos que analisar que Deus está conosco e Ele deixou a sua palavra. Deus deixou a sua palavra escrita para que possamos ver que Ele fala através da palavra. Aqui está escrito assim, ó. Veja, mas a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a vida até hoje? Será que tenho o costume de fazer isto contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor perante no caminho, com a espada desembainhada na mão. Então baixou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor perguntou-lhe: por que já bateste 3 vezes na tua jumenta? Eu saí como teu adversário, pois teu comportamento é perverso diante de mim. Mas a jumenta me viu e já se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado, sem dúvida eu teria te matado, mas o deixaria viva. Veja, irmão, veja que Deus, irmãos, Deus deixou a Bíblia para que possamos ver a sua voz, para que possamos reconhecer que Deus fala através da Bíblia. A Bíblia fala de Jesus, que é o nosso mediador entre Deus e os homens, que é o nosso advogado. Mas hoje não é diferente. Hoje os homens estão preferindo ouvir a voz dos animais. E quantos animais não têm aí pelo mundo afora, corrompendo, adulterando a mensagem de Cristo?
E muitos são os seus rebanhos que estão ouvindo as suas vozes, deixando de ouvir a voz de Cristo para ouvir a voz dos animais, que corrompe o Evangelho. Queridos amados irmãos, temos que reconhecer os nossos erros quando nós damos ouvidos à voz dos pecadores, às vozes dos corruptos, às vozes dos adúlteros, que adulteram a mensagem do Evangelho. Agora, se nós observarmos que Deus deixou já a história de Abraão, deixou a história de Moisés, deixou a história de vários homens, Deus deixou a história da vitória, das pragas dos Egito. Deus deixou tudo isso disposto para a Balaão, mas mesmo assim ele não deu ouvido ao ponto de um animal falar com ele. E aí, irmãos, você vai esperar um animal falar contigo se não é que já está falando todos os dias através da corrupção do Evangelho? Esse canal aqui nós falamos da palavra de Deus. A palavra de Deus leva até Jesus. Jesus leva você até Deus. Simples e fácil, queridos. Porque se nós observarmos no capítulo 27, a palavra de Deus que diz maravilhosamente a respeito do que devemos compreender e entender, Jesus é o nosso pastor, o qual foi ungido a pastor, pois ele foi ontem, ele é hoje e é amanhã, e será amanhã, e para sempre, queridos. Quando eu falo que nós devemos saber reconhecer os nossos erros em não acreditar na cruz de Cristo, nós estamos pecando diante de Deus, porque Cristo abriu os braços na cruz para nós, para todos nós. Pois, diz assim no capítulo 27, no versículo 12, depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés, sobe a este monte de Abarim e vê a terra que dei aos israelitas. Ouça com atenção esta história. E depois de tê-la visto, tu também será recolhido ao teu povo, como aconteceu com teu irmão Arão. Porque no deserto de Sim, no confronto da comunidade, foste rebelde à minha palavra, não me santificando diante dos israelitas a respeito das águas. Estas são as águas de Miriba, de Cade, no deserto de Sim. Moisés respondeu ao Senhor, que o Senhor, Deus dos espíritos, de toda a humanidade, nomeie um homem para liderar a comunidade. Alguém que saia e entre à frente deles, e que as forças saia e entre, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Veja que aqui em Números capítulo 27, do versículo 12 ao versículo 17, o próprio Moisés orou ao Senhor dizendo, Senhor, dá-nos um homem, dá-nos um guia, dá-nos aquele que nos levará para a terra prometida. E Jesus Cristo é esse guia. Jesus Cristo é esse pastor. Jesus Cristo é aquele que nos levará para a terra prometida, aquela que o ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba, aquela que vai durar para toda a eternidade, a saber a salvação, a saber o reino de Deus, a saber o jardim, a saber a Nova Jerusalém. Cristo é este homem que Deus levantou para guiarmos-nos para os pastos verdejantes. Sim, queridos, é simples e fácil o entendimento, porque foi o próprio Moisés que disse, Deus levantará entre vós um homem, um profeta, um ungido, a ele ouve. Foi o próprio Moisés que disse a respeito de Jesus. Ele é o nosso pastor. Você tem a salvação diante dos teus olhos. Não perca esta bênção que o Pai,
que o Pai, o nosso Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de vivos, o Deus da eternidade, o Criador do céu e da terra, te ofereceu, está te oferecendo a salvação mediante ao Cordeiro, a Jesus. Seja forte, não seja fraco não. Nós estamos na série Fraquezas Humanas. E uma das fraquezas humanas é não reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que nos lava dos nossos pecados. Que Deus abençoe. Siga este canal. Siga este canal. Estamos na série Fraquezas Humanas. Vamos para o próximo capítulo? Um beijo, um abraço do seu missionário MM Barbosa.